Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, nobre vereadora, demais vereadores, público aqui presente. Primeiro, uma satisfação receber o ex-vereador Romualdo João Dalpisol, popular bagaço, 3 vezes vereador desta casa, um atleta exemplar. Se a gente começar a listar todas as modalidades que o senhor disputou, a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Mas um exímio jogador de bocha, um grande jogador de futebol, futsal, hipismo, o que se propunha a fazer, fazia muito bem. Então, muito satisfeito em ter o senhor aqui hoje, ex-vereador. Também uma satisfação contar com a presença da ex-vereadora Albertina de Barros, né? Também atleta, e aproveito já a oportunidade, parabenizo a Albertina pelo prêmio de melhor jogador individual na Taça Meio Oeste de Bocha Rafa Volo, né? A última etapa aconteceu, a fase final aconteceu em Água Doce. A equipe videirense, que muito nos orgulha, acabou terminando na 5ª colocação, eram 12 equipes. E aproveito já para falar da bocha. A gente, além da Albertina, que ganhou o prêmio individual, a gente tem uma grande equipe de bocha. Nós temos muitos valores no masculino, né? Bagaço foi um grande jogador de bocha também, mas hoje nós temos grandes valores aqui dentro do município. E muitos deles têm que jogar fora do município, né? Pela dificuldade de a gente montar equipes aqui, a gente ter apoio. Então, o empresariado local precisa olhar com melhores olhos para a bocha local. A Fundação Municipal de Esportes apoiou a equipe aí de bocha, se comprometeu com o transporte, a alimentação da equipe, mas a gente precisa fazer mais. Hoje a gente precisa também de uma cancha para bocha no município, né? A gente tem, a equipe tem se esforçado, tem treinado onde pode, mas a gente precisa de uma cancha. Então a gente precisa ter olhos diferentes para o esporte, né? Estive reunido essa semana com o secretário, com o superintendente Ciro, falando sobre a bocha. Então a gente tem algumas ideias, né? Mas a principal é trabalhar na possibilidade da construção de uma cancha municipal, né? Existe a possibilidade de um comodato lá com a associação, lá na Campina Bela, mas o ideal é a gente poder ter essa construção dessa cancha. Então, saibam que tem meu apoio. Sei que o vereador Matheus também apoia a bocha videirense. Então, é um trabalho que a gente pretende fazer em conjunto e buscar esses recursos. Então, parabéns mais uma vez à equipe e parabéns, Albertina. Gostaria de parabenizar também a equipe de vôlei da Associação Esportiva Recreativa Videira, das prof. Raquel e Sueli. Aliás, a Sueli, ela já foi seleção brasileira, então a gente tem atletas aqui hoje trabalhando no município de renome. Então, parabenizar elas. A equipe sub-13 foi campeã da primeira etapa da Liga Serrana. A primeira etapa aconteceu em Videira, no último domingo, dia 18. A equipe sub-17 da associação também ficou em 4º lugar. Aconteceu em Omerê. Então, eu gostaria de parabenizar também a nossa equipe de vôlei pelas conquistas. Acho que o vereador Nivaldo depois vai falar sobre as conquistas da sua filha, mas já aproveito e parabenizo também, um orgulho nosso, já compõe entre as 19 da seleção brasileira, isso, né, Nivaldo? Nivaldo vai deixar os parabéns também. Reforçando sempre os valores que nós temos aí no nosso município e o olhar sempre atento da nossa Fundação de Esportes. E aproveito já o gancho e parabenizo nosso amigo Sérgio Zelame, que até dezembro compunha essa casa aqui, um apaixonado pelo esporte, hoje comandante da Fundação Municipal de Esportes, que tem feito um grande trabalho e olhado muitos pontos, né? Nesse domingo, já aproveito e convido todos para estar presente lá no Complexo Sérgio Marafon, no Ginásio Medalhão, para acompanhar um jogo da Liga Nacional. Gente, é uma competição nacional, um dos principais esportes do país, e a gente vai ter um jogo aqui. A equipe de Joaçaba vai mandar 4 jogos aqui em Videira. O primeiro acontece nesse domingo, 14 horas. Vão lá, corram, comprem seu ingresso, que vai ter casa cheia, não vai ter ingresso em cima da hora. Então, convido todos a participar. O ginásio, fui lá, estive a semana ontem à tarde conversando com o Ciro, visitei o ginásio, está ficando bonito, reformaram, pintaram, consertaram, tinha muita coisa para arrumar, tinha uma listagem grande de exigências da Liga Nacional, foram todas cumpridas, então a gente vai ter um belo espetáculo e Videira está aí tendo bons olhos para o esporte, fazendo muito mais do que a gente estava conseguindo fazer anteriormente.
Em função de tanta coisa, e todo mundo sabe, né, e da minha paixão pelo esporte, durante a campanha, não sei se todos puderam ter em suas mãos, eu fiz um plano de mandato, vários pontos na área da saúde, educação, infraestrutura, esporte, coisas que eu ia buscar nesse meu mandato, né? Algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo, e acredito que eu vá poder buscar a maior parte delas. Mas um dos pontos do meu plano de mandato era uma escolinha de atletismo. Compartilhei isso com muitas pessoas, conversei com a UNOESC, conversei com empresas locais, conversei com o prefeito, conversei com o superintendente, e fico muito feliz, né? As inscrições da escolinha de atletismo já estão abertas, né? Vão iniciar nos próximos dias. Então, o atletismo hoje é o esporte mais democrático que nós temos, né? É muito fácil, uma camiseta, um calção e um tênis, você está apto, você não precisa de outro equipamento. É um projeto de inclusão social, a gente vai ter uma preocupação social com isso aí. A gente vai buscar recursos também para ter alimentação nessa escolinha. A gente vai uniformizar todas essas crianças. Então, a gente tem uma preocupação de um cunho maior, onde um esporte que a gente possa crescer muito mais. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao superintendente, ao Ciro, ao prefeito, por terem encampado a ideia, a Carla e o Edinho, lá da UNOESC, que também se mostraram muito solícitos e vão colocar boa parte da UNOESC para apoiar essa questão da escolinha, mas eu fico muito feliz, né? É um projeto que vai alcançar muita criança carente, é aberto a todas as crianças, né, de 8 a 16 anos, mas é muito importante a gente ter esse olhar diferenciado para o esporte. Um dado da Organização Mundial de Saúde nos diz que a cada real investido, a cada dólar investido em esporte, você economiza $3,20 em saúde. Então, não é só uma questão de ocupar nossas crianças, fazer com que elas se preocupem com algo a mais do que estar nas ruas, é também investir em saúde. Investir em esporte é investir em saúde. Então, mais uma vez, obrigado. Como estive lá na Fundação Municipal de Esportes, conversando com ele, acabei levantando uma ideia, na verdade, em conversa com o professor Edinho, coordenador do curso de Educação Física da UNOESC, ele acabou me sugerindo a criação de um prêmio esportivo ao final de cada ano, como se fosse uma comenda ao mérito esportivo, e aí fui conversar com o Ciro, né, para levar essa ideia, que é algo que eu sempre busco. Se puder colocar a imagem, Jason, por favor. Em 2005, né, eu fiquei mais de uma década, muita gente sabe, escrevendo sobre esportes no município. Em 2005, quando eu escrevia no jornal Correio do Vale, o saudoso Moacir Oliveira, eu instituí um prêmio no final do ano, chamava Melhores do Esporte. E aí havia uma comissão, né, que eram 14 categorias, aí tem alguns dos exemplos, né, seu Névio sempre um apoiador toda uma vida, né, o Adelmo, que a gente conhece, foi escolhido o melhor árbitro, Narci Pasquale foi o melhor dirigente, eram 14 categorias, e a gente teve esse prêmio. Então, em função dessa da ideia do Edinho, eu levei até o Ciro, mas, né, não vou querer levar o mérito da questão. O Ciro já tem um prêmio praticamente montado lá, então a gente vai ter um prêmio de mérito esportivo. Então, vai ser muito bacana, daqui uns dias vai ser anunciado, né, mas a gente não tenta capitalizar tudo a nosso favor. A gente quer que as coisas aconteçam. E eu acho que esse tem que ser o objetivo sempre, né? Eu não preciso ser o pai da criança, eu preciso que as coisas aconteçam. Então, eu quero que a Bocha tenha sucesso, tenha mais reconhecimento, eu quero que os atletas, dirigentes, personalidades, professores, todos tenham o seu reconhecimento. Então, isso é fundamental. Em função disso, né, eu sempre falo que eu gosto de tratar aqui nessa bancada de questões propositivas. O que a gente pode agregar ao nosso município. Infelizmente, eventualmente, a gente tem que explicar algumas questões. O vereador Marcos explicou pontualmente a questão da licitação da Secretaria de Cultura, né? A vereadora veio e tentou desabonar, né? Falou que por que aceitaram?
Gente, assim, ó, eu sei que muita gente não é acostumado, mas nós precisamos seguir as regras. A lei é simples assim, tem um edital, e você tem que seguir o edital. Se a pessoa for lá se inscrever e ela falar que é de videira, não é na primeira etapa que se decide isso. Tá? Eu preciso que as pessoas entendam isso. Né? Vou tentar explicar mais uma vez. Eu posso explicar novamente, eu não consigo entender pelas outras pessoas. Então, a etapa 1 era sobre inscrições. Então, as pessoas vão lá, se inscrevem. Se chegar meu irmão e inscrever lá, ele mora lá em São Jorge do Oeste, no interior do Paraná. Se ele vier se inscrever, as pessoas não têm como saber se ele é daqui ou não. Né? Por mais que o artista seja conhecido, e perdão, eu não conhecia, né? Por mais que ele seja conhecido, ele vai lá e inscreve. A segunda etapa é de seleção, onde eles avaliam cada um dos projetos. Né? A gente teve a reunião, eram várias categorias, né? Então, era uma das categorias, estava inscrito um determinado artista, e a terceira é de habilitação, e eu vou ler aqui sobre a habilitação. Etapa em que os agentes culturais selecionados na etapa anterior serão convocados para apresentar documentos de habilitação, nessa terceira etapa. Então, assim, tem que aguardar o processo. É simples, está lá, é um edital. Né? Aconteceu na gestão passada, né? Eu acho que a vereadora poderia ter consultado a irmã dela sobre esse assunto. Quando a gente não domina, eu não fiquei assustado na semana passada. Eu não sabia sobre o assunto, eu não tenho o que responder. Eu não tenho como saber sobre todos os assuntos. Então, na semana passada eu não sabia, fui lá e me informei. E aí, no dia 23 de maio, é o período de análise documental. Então, gente, vai ser feito agora. E eu não julgo ninguém antes. Eu não sei, o vereador não falou que o cara vai ser retirado. Vai ser analisado. E se o documento estiver incorreto ou não atender a necessidade, simplesmente vai ser retirado. E os outros, tem um valor de cada categoria. Ele ficou em primeiro, o próximo é o segundo. Se ele for desclassificado, o segundo assume. Simples assim. E digo mais, o secretário não é ele que decide. Me assusta quando faz a acusação que o secretário determinou isso. É uma comissão, são 14 pessoas, 8 ainda da gestão passada, 6 novos. Então, quando se faz uma acusação que se deixou esse artista, né, e me causa estranheza, assim como ao vereador, expor o nome desse artista, quando você fala que essas pessoas autorizaram, né, o secretário autorizou, você está falando sobre as 14 pessoas que estão lá nessa comissão. 10 assinaram a seleção. E, pasmem, o secretário nem estava no dia da seleção dos projetos. Eram 10 outras pessoas. Então, vocês estão acusando essas 10 pessoas que elas não estão sendo corretas no julgamento. Então, assim, gente, né? Eu sou mais jovem nesse setor, eu estou aprendendo ainda as coisas e não me incomodo em perguntar sobre cada um dos casos, e vou atrás e tento entender. Eu confesso que eu sabia menos sobre os editais, sobre as licitações, do que estou aprendendo agora, mas acho que a gente tem que estar sempre em busca do conhecimento, para a gente não perder o tom e não ser leviano em algumas situações. Não podemos sair acusando, né? Seria muito fácil a gente sair acusando em várias situações, e não é esse o objetivo. O objetivo é sempre fazer o melhor por nossa cidade. Cobrar, tem que cobrar sempre. Eu sempre falei aqui, desde o primeiro dia, meu primeiro discurso aqui nessa casa, todo mundo vai ser permitido cobrar, e tem que cobrar mesmo. E se tem problema na visão, a vereadora tem que ir lá e tem que expor. Não acho necessário, somos quase 60 mil pessoas, são 11 vereadores. Se os 11 forem lá na Rua Aparecida, vai ter um monte de outras coisas na questão da cidade. A vereadora fez lá o papel, representou todos os outros 11 vereadores, né? Me senti representado, cobrou, exigiu, andou a obra, né? Agradeço. Mas a gente tem um monte de mais coisas para fazer. Então, assim, se um vereador está lá, os outros podem se dedicar às outras questões do município. Eu vou lá pedir ao secretário, eu vou pedir ao prefeito, né? Então a gente corre atrás. Todo mundo quer o quê? O melhor para a nossa cidade, né? Então, acredito que estejamos todos no mesmo barco. Pode cobrar sempre, né? Mas quando a gente derrapar um pouquinho aqui, a gente só vem aqui apontar e corrigir, certo? Muito obrigado a todos.